Então é esse o grande poder do padrão de Project State. Você está vendo que aqui a gente não está fazendo uso daquele código porco, usando string para poder fazer o controle da transição dos estados de um objeto? Agora tu aprendeu como é que usa o state. Fala pessoal, Renato Augusto aqui. No vídeo de hoje tu vai aprender o padrão de projeto state, ou seja, adicionar estados nas tuas classes e transitar entre esses estados em tempo de execução de código. Fora isso, tu também vai aprender a como encapsular corretamente as tuas regras de negócio e o comportamento das tuas classes, fazendo uso aí dos bons princípios da orientação a objetos. E tudo que eu te passar aqui é completamente agnóstico de linguagem de programação, então tu vai conseguir aplicar isso na tua linguagem favorita. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que esse padrão de projeto tem a nos oferecer e qual o problema que ele resolve. Bora lá. Bom, então aqui no Refactoring Guru a gente não vai perder muito tempo com isso aqui, tá? Tudo isso aqui que tá aqui em cima eu vou te explicar no código, vai ficar mais fácil de entender, mas o único ponto que eu vou abordar contigo aqui é esse diagrama que ele mostra aqui do exemplo real da aplicação do padrão de Project State, que é basicamente a gente adicionar estados a uma classe, a um objeto. State vem do inglês de estado, então a gente vai adicionar estados em tempo de execução nos nossos objetos. Calma que isso aqui vai ficar muito claro para ti, tá? Vamos lá. Então imagina que a gente tem um sistema, no nosso sistema a gente tem aí uma classe documento, uma classe que representa um documento comum no nosso sistema. E aí a gente precisa adicionar estados nessa classe. Só que além dos estados, vem também as regras de negócios que a gente já vai falar. Mas basicamente a gente tem os estados desse documento que podem ser rascunho, moderação e publicado. Só que aí as regras de negócio dizem o seguinte: quando um documento ele for criado, ele já vai começar com o estado em rascunho. Então, independente de quem criou esse documento, qual foi o usuário que criou esse documento, ele vai sempre ser criado em rascunho. Então, todas as vezes que essa classe documento for instanciada, automaticamente já vem ali como rascunho. Isso aí a gente faz no construtor, já vou te mostrar no código como é que fica. Só que aí o que acontece? A gente tem aí duas possibilidades de publicação. Quando um administrador do sistema publicar um documento, quando ele for publicado, vai ter um botãozinho lá na tela, publicar o documento. Quando for um admin, esse documento ele vai sair do estado de rascunho e vai direto para publicado. Quando for um usuário do sistema que publicar esse documento, ele vai sair do estado de rascunho e vai para moderação. E aí, na moderação, os admins precisam avaliar esse documento, fazer uma leitura dele, entender ali se está tudo ok com as políticas ali da empresa. E aí, aprovado esse documento, ele passa do estado de moderação para publicado. Então, tu percebe que tem regras de negócios aqui. Ou seja, a gente tem os admins que podem publicar e aí o estado do objeto ele vai mudar de acordo com quem publicou. Então, toda essa transição dos estados do objeto, ela é feita através das regras de negócio. Então, os estados desse objeto e as suas transições precisam respeitar as regras de negócio. E o que a gente faz? A gente é sempre induzido a fazer a coisa errada quando a gente está desenvolvendo software. Porque aí a gente é sempre induzido a usar strings no lugar de objetos. Então, geralmente, eu acredito que tu já deva ter passado por isso, quem nunca, né? Tem um sisteminha lá que tu tem um usuário e aí o usuário ele tem um estado, né, entre aspas. E aí esse estado pode ser ativo, inativo, bloqueado e geralmente a galera controla esses estados com string. Então adiciona-se uma propriedade na classe usuário, por exemplo, ou documento e isso é representado com um string. E eu já vou te mostrar quais são os problemas disso. Mas assim, o que eu quero que fique claro na tua cabeça aqui é que a gente sempre precisa programar utilizando orientação a objetos. Lógico que se você estiver usando o paradigma orientado a objeto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar classes que representem os nossos estados e esses estados precisam transitar de acordo com as regras de negócio, isso precisa ser respeitado e tudo isso é o problema que o padrão de Project State resolve. Então vamos parar de perder tempo aqui, vamos para a tela para a gente entender como é que isso aqui funciona. Bora lá. Bom, então aqui no código vamos fazer o seguinte, vamos direto ao ponto aqui, vamos fazer a implementação mais prática e genuína aí do padrão de Project State. E a gente vai fazer o seguinte, eu não vou usar o exemplo do Refactoring Guru, né, que é o exemplo lá do documento, justamente porque a gente teria que adicionar o usuário, aí teria que adicionar o tipo do usuário, aí poderia ser admin, poderia ser um usuário comum do sistema, teria que ter toda uma infraestrutura para poder rodar esse padrão de projeto. E não é esse o intuito do vídeo aqui. O intuito do vídeo é que tu consiga aplicar o state em qualquer projeto que você estiver trabalhando, porque o que manda aqui é o conceito, é a arquitetura do padrão de projeto em si. Então vamos seguir um exemplo aqui que é o seguinte, vamos imaginar a nossa aplicação da vez aqui, a gente está recriando aí o iFood. Vamos botar o iFood, é uma aplicação bem famosa, e aí a gente tem um pedido, né? E esse pedido, logicamente, vai precisar ter estados. Estados ali de saiu para entrega, realizado, né? O pedido acabou de ser realizado, tá na cozinha lá preparando. Então é exatamente esse o exemplo que a gente vai usar aqui. Então vamos começar criando aqui a classe de pedido, tá? Não tem classe nenhuma pronta, então eu vou criar aqui uma classe de pedido.
Antes da gente continuar, eu tenho que te avisar que eu estou codando em português aqui justamente para facilitar a vida dos iniciantes que não manjam tanto do inglês e estão estudando agora padrões de projeto. Como esse padrão de projeto ele é um pouquinho mais avançado, então eu vou codar em português para facilitar a vida da galera que está iniciando, tá? Mas vamos lá. Com a nossa classe de pedido criada, e logicamente a gente poderia adicionar aqui no pedido o endereço, o cliente que fez esse pedido e tudo mais, só que eu já disse, não é o ponto aqui do vídeo, senão a gente vai perder muito tempo aqui, muito código e vai ficar mais difícil ainda de você entender o padrão de projeto. Então, vamos direto para o ponto aqui que é adicionar os nossos estados nessa classe de pedido. E quais são esses estados aqui? Eu deixei anotado aqui, ó. Deixa eu colocar eles aqui embaixo. São esses os nossos estados que a gente precisa adicionar no nosso pedido e esses estados, logicamente, vão ter regras de negócios atreladas a ele. Então, vamos ver como é que isso aqui fica no código. Mas assim, ó, já deixa eu te dar o primeiro exemplo aqui. O que a gente é induzido a fazer? A gente sempre é induzido a fazer merda, que é isso aqui, ó. A gente pegar aqui private, vou criar uma string aqui. Então, a gente é induzido sempre a fazer isso aqui, como string. Aí, como estado inicial de um pedido, que é o estado que ele precisa ser criado toda vez que um pedido for instanciado, ele vai começar como realizado. Beleza, então todas as vezes que esse pedido for instanciado, ele vai começar com o estado de realizado. Agora vamos entender quais são os problemas da gente fazer isso aqui com string para a gente poder implementar de fato o design pattern. Vamos lá, a gente tem o nosso código cliente aqui, que é o nosso index.php aqui que eu criei. Mais uma vez, agnóstico de linguagem de programação, implemente isso aqui na linguagem que você achar melhor. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um pedido aqui. E aí, com esse pedido criado, o que a gente precisa fazer? Eu vou voltar aqui no nosso código aqui do pedido e vou adicionar um getter e um setter. Tu já vai entender por que também isso aqui é problema, tá? Getter e setter excessivos no teu código também é um grande problema, tá? Tu já vai entender o porquê. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o pedido, vou dar um get estado, vou dar um echo aqui para poder printar isso aqui pra gente. E aí, vou abrir o terminal aqui. Pronto. Aí ele rodou aqui até num... Deixa eu até quebrar a linha aqui embaixo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Dá um PHP aqui, que é end of line, que é o fim da linha. Aí ele rodou. Então, beleza. A gente tem aqui o nosso estado realizado. Qual é o problema disso aqui? Repara que getter e setter, eles não têm comportamento. Isso aqui não adiciona comportamento na tua classe. Se eu quiser vir aqui e fazer o seguinte, vamos lá. Vou pegar aqui o nosso pedido e aí depois de realizado a gente vai trocar ele para preparando. Beleza. Vamos dar um eco aqui de novo no estado. Então, rodou, tá lá, preparando. Só que repara, escrevi preparando em minúsculo. E, pô, a gente começou escrevendo lá em maiúsculo. Isso aqui já é um problema. Aí depois, durante a execução do teu código, né, tu foi lá e trocou aqui de preparando para entrega iniciada. Beleza. E aí, botou lá, entrega iniciada. Aí depois que a entrega foi iniciada, vamos supor que tu adicionou uma regra de negócio ali no teu código que tu precisa meter um if lá para ver se o pedido, né, dá um get estado aqui, se for igual a entrega iniciada, ele tem que, sei lá, enviar uma notificação para o usuário, para o cliente, né, não é para o usuário. Então a gente envia uma notificação para o cliente. Olha o que vai acontecer. Ele não vai cair ali dentro. Ele só vai printar aqui, logicamente, o estado. Deixa eu apagar isso daqui. Olha lá, não aconteceu nada no código. Por que não aconteceu? Porque está escrito errado. Aqui, na verdade. Está escrito errado. Então, o que é isso aqui? A gente não consegue controlar com 100% de precisão os estados da nossa classe. Ora a gente escreve maiúsculo, ora a gente escreve minúsculo, ora a gente escreve errado, e isso é um grande problema. E getter e setter espalhados no código também é outro problema, porque isso fere princípio básico de orientação a objeto, que é o encapsulamento. Não tem regra encapsulada dentro dessa classe. Repara que eu preciso dar um get estado para que o meu código cliente saiba qual é o tipo do estado. Isso aqui está totalmente errado. Isso fere um dos princípios também que é conhecido como tell, don't ask, que é tipo assim, mande, não pergunte, ou diga, não pergunte. Aqui a gente está perguntando para a classe pedido qual é o estado dela. Aí o meu código cliente, que é esse index aqui, ele precisa saber que essa classe tem que ter um estado entrega iniciada e que é do tipo string. É uma coisa assim muito louca. Isso fere o encapsulamento. Um outro problema que também está pegando muito aqui, que é justamente isso que o state resolve, é o seguinte. Deixa eu corrigir isso aqui para entrega iniciada, que tu vai entender. Olha só. Então, o nosso estado, ele mudou. O estado do pedido, né, ele mudou de realizado, tá aqui, foi criado como realizado, para preparando. Beleza. Então, o cliente foi lá, realizou o pedido e ele foi para preparando. Depois ele foi para entrega iniciada. Qual é o próximo estado? Entrega efetuada. Então, o cliente recebeu o pedido e acabou.
vida que segue. A gente poderia até adicionar um cancelado aqui, caso o cliente quisesse cancelar, mas vai tornar isso muito complexo. Então, vamos manter no básico aqui mesmo. Então, assim, ó, olha o que acontece. Se eu pegar, por exemplo, um pedido que acabou de ser feito e fizer isso aqui, ó. Se eu tirar esse set estado daqui, botando ele para preparado e colocar ele como entrega finalizada, e vamos dar um eco aqui no estado desse pedido. Deixa eu apagar esse if daqui. Olha lá, entrega finalizada. Tu não reparou nenhum problema nisso aqui? A gente criou um pedido com o estado realizado e simplesmente a gente foi lá e definiu o estado dele para entrega finalizada. Quer dizer, ele não passou pelos estados de preparando, de entrega iniciada, ou seja, a caminho do cliente, ele não respeitou as regras de negócio. Quer dizer, em qualquer momento do nosso código, qualquer programador, qualquer gente mal intencionada também, ou qualquer coisa do tipo, pode acabar infringindo as nossas regras de negócio. Pode ser uma pessoa também desatenta, não sabia, de repente não conhecia a regra de negócio, foi lá e codou de qualquer jeito, estava com pressa. Então a gente não tem controle sobre essas regras. Então vamos resolver isso com o padrão de projeto state. É justamente criar classes para representar os nossos estados desse objeto e também cuidar da transição entre eles em tempo de execução de código. Então, vamos ver como é que isso aqui vai ficar fácil a partir de agora. O que a gente precisa fazer? A gente precisa apagar tudo isso aqui, tá? Então aqui a gente vai tirar esse getter e setter. Na verdade eu vou deixar só o setter. Deixa o setter quietinho ali que a gente já vai entender como é que a gente vai usar ele. E aqui a gente vai remover essa string. A gente não vai usar isso aqui como uma string, então a gente vai apagar tudo isso aqui. O que a gente precisa fazer agora? Criar os nossos objetos. Só que antes da gente criar um objeto, a gente precisa criar um contrato para que todos esses objetos sigam esse mesmo contrato. Então a gente tem que criar uma interface. Vamos criar essa interface aqui. Eu vou criar um diretório a mais aqui, botar estado do pedido. Vai ficar mais simples de a gente entender. Vamos criar uma interface então. Então a gente vai criar aqui um estado pedido. Pode ser estado. Eu não gosto muito dessa nomenclatura de pedido no final. E como também não está em inglês e eu não estou acostumado a codar em português, então isso aqui é para ficar bem mais simples, tá? Mas na vida real a gente estaria codando isso aqui tudo em inglês. Então vamos lá. A gente vai ter uma interface do tipo estado do pedido. Na verdade, deixa eu trocar isso aqui para interface. E aí o que a gente precisa ter de métodos aqui? A gente vai ter um método, como ele é realizado de início, a gente não vai ter um método para realizar um pedido, mas a gente vai ter métodos para preparar o pedido, para iniciar a entrega dele e para finalizar a entrega desse pedido. Então vamos lá, vou botar aqui preparar, e aí esse estado vai receber o pedido, e fica calmo que tu já vai entender isso aqui, eu sei que isso aqui pode confundir a cabeça de muito iniciante, deixa eu duplicar isso aqui para a gente poder acelerar, e aí que eu vou botar aqui iniciar entrega, e aqui eu vou colocar finalizar a entrega. Agora com o nosso contrato aqui, eu vou adicionar aqui os retornos também, para a gente sempre programar tudo tipado, tudo bonitinho. E aí vamos lá, vamos criar agora as nossas classes dos estados, as classes que vão representar os estados. E calma mais uma vez do porquê que a gente está recebendo um pedido dentro do estado, tu já vai entender isso aqui. Vamos lá, vamos criar o primeiro estado aqui que seria o realizado. Então, a gente tem um estado realizado que precisa implementar aquela interface do estado do pedido. A gente adiciona todos os métodos aqui e a gente já volta aqui para preencher esses métodos aqui, beleza? Vamos criar o restante aqui. Vamos criar agora o preparando, que também implementa essa mesma interface. Adiciona os métodos. Vamos criar o entrega iniciada. E vamos criar também o nosso entrega finalizada. Beleza, então todos os nossos estados do pedido estão criados. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa simplesmente voltar aqui na nossa classe de pedido e trocar isso aqui. A gente vai botar aqui um estado do pedido, que é a nossa interface, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai instanciar essa classe. Toda vez que essa classe de pedido for instanciada, a gente precisa inicializar a propriedade estado com uma classe. Então, a gente vai botar aqui que ele vai começar com um new realizado. Pronto. Então, todas as vezes que um pedido for criado, a gente vai inicializar essa propriedade do estado como realizado. Então, todo pedido, quando for feito, ele é um pedido realizado. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos preencher os nossos estados e agora é que o bicho pega. Então, presta muita atenção para o que tu tá fazendo. Solta teu celular aí, se tu tiver no celular, não tiver assistindo no computador. Presta muita atenção no que eu vou te explicar agora. Porque é aqui que muito iniciante se perde. Aí depois fica reclamando, eu não consigo aprender design pattern. Cara, presta atenção no que eu vou te ensinar aqui, que tu vai sair daqui na boa. Vamos lá.
No nosso pedido realizado, ele só pode transitar para o estado de preparar. Ele não pode transitar, por exemplo, de realizado para iniciar a entrega ou de realizado para finalizar a entrega. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui no nosso preparar, esse pedido que a gente receber, a gente vai fazer isso aqui, ó, pedido, set estado, e a gente vai jogar aqui um new preparando. Então a gente trocou o estado daquele pedido e jogou ele para preparando. Só que a gente precisa voltar aqui no nosso pedido e trocar essa propriedade aqui para estado do pedido. Pronto, agora está correto. Vamos voltar lá no realizado. Beleza. Então, nosso pedido de realizado, ele pode transitar para preparando, mas ele não pode transitar para os outros. Então o que a gente faz nos outros? A gente simplesmente lança um exception, new domain exception, e a gente bota aqui que o pedido ainda não foi preparado. Ele tem que ser preparado primeiro. E aí a gente pode copiar e colar isso aqui embaixo também, porque se o cara tentar finalizar a entrega de um pedido realizado, o código precisa lançar um exception. Por quê? Porque não pode transitar de realizado direto para finalizar a entrega. Loucura fazer isso. Que aí a gente está ferindo as nossas próprias regras de negócio. Então, beleza. Feito aqui o realizado, o que a gente vai fazer? A gente vai pular agora para o preparando. Agora, com o estado do nosso pedido em preparando, a gente pode preparar ele de novo? É lógico que não. Então o que a gente vai fazer? Lança um exception. Daí a gente apaga isso aqui e diz que o pedido já está sendo preparado. Porque se ele está sendo preparado e eu tento trocar ele de novo para preparar, eu tenho que lançar um exception dizendo que o pedido já está sendo preparado. Você está tentando preparar um pedido que já foi preparado, que já está sendo preparado. Não faz sentido fazer isso. Aí qual é o estado que o preparando pode transitar? É o iniciar a entrega. Então o que a gente faz? A gente pega o pedido aqui e troca o estado dele para new entrega iniciada. Agora, se a gente tentar finalizar a entrega de um pedido preparando, também não faz sentido. O que a gente vai ter que fazer? Botar aqui. Aí a gente bota aqui, pedido não pode ser finalizado, pois ainda está sendo preparado. Pronto, está resolvido. Vamos agora para o próximo estado, que é o entrega iniciada. Acho que aqui tu já conseguiu entender qual é a malícia. Talvez tu não tenha entendido ainda como que a gente vai juntar tudo isso na prática, mas fica tranquilo, vem comigo e não pula o vídeo. Não desiste da parada, vamos embora. O pedido com a entrega iniciada, ele pode transitar para preparar? Não. Então a gente lança um exception. Pedido já foi preparado. Pronto, deixa eu copiar isso aqui. Pedido já foi preparado. Ele pode iniciar a entrega de novo? Não. Pedido já saiu para o cliente. Ele pode ser finalizada a entrega? Claro que pode, porque se a entrega foi iniciada, qual é o próximo estado que ele tem que parar? Na finalização da entrega. Então a gente vem aqui, troca o estado do pedido para new entrega finalizada. E por último agora, por fim, a gente tem o nosso entrega finalizada, que como não pode transitar para estado nenhum, ele nem pode ir mais para frente porque ele é o último, ele também não pode vir para trás porque ele já passou por todos os estados. O que vai acontecer? Vai lançar exception em todo mundo. Então bota aqui que o pedido já foi entregue. Já foi entregue ao cliente. Então a gente vai copiar isso aqui, vamos colar em todas as transições aqui. Beleza. Feito isso, como é que a gente junta tudo isso aqui e bota para funcionar? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ir na nossa classe de pedido agora. Vamos voltar aqui no pedido. Deixa eu fechar tudo isso aqui para ficar mais legível as coisas. Então aqui na nossa classe de pedido, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar esses métodos das transições de estados aqui no nosso pedido. Porque o código cliente ele não vai acessar o nosso estado diretamente, não é ele que vai fazer toda essa transição. Quem vai fazer isso é a própria classe de estado. Mas calma que isso aqui vai ficar claro. Vamos lá. Deixa eu adicionar todos os métodos aqui e a gente vai para o código cliente, eu vou te explicar, porque aí vai ficar muito tranquilo de você entender. Vamos adicionar aqui os nossos métodos, tá? Se tu tiver qualquer dúvida, eu já vou sanar essas dúvidas, não fique ansioso, relaxa teu coração aí que vai dar tudo certo. Então eu vou criar aqui um preparar, a gente não vai receber nada, mas eu vou pegar a própria instância interna do estado e vou mandar ela preparar a nossa própria classe, esse this aqui, tu vai ter na tua linguagem favorita, seja no Python aí, seja no que for, tu vai ter a tua auto-instância, né? A instância do próprio objeto que você está usando ali em tempo de execução, e tu vai passar isso para dentro do teu próprio estado. Calma que a gente já vai chegar lá. Vamos lá, deixa eu criar todos os outros aqui. A gente vai criar aqui o iniciar entrega. E aí eu vou pegar o estado e vou iniciar a entrega desse mesmo pedido. E depois a gente vai finalizar a entrega. Retorna void, finalizar a entrega deste mesmo pedido. Vamos dar uma olhada no código cliente antes de eu te explicar isso aqui. Então aqui no nosso código cliente, o que a gente vai fazer? Vou criar aqui um pedido igual a new pedido. Deixa eu importar isso aqui, beleza. E agora no nosso pedido, se eu pegar aqui esse pedido
e der um dump nele, olha o que vai acontecer. Deixa eu limpar o terminal aqui, pronto. A gente tem uma classe do tipo pedido e esse pedido ele tem um estado. Qual é o tipo do estado desse pedido? É do tipo realizado. Agora a gente tem uma classe. Olha o que acontece se eu, porventura, pegar esse pedido e botar ele para iniciar a entrega. Iniciar a entrega não, vamos preparar ele. Beleza. Se eu der outro dump aqui, o estado dele é preparando. Vamos continuar o fluxo aqui. Vamos lá. Se eu pegar esse mesmo pedido e iniciar a entrega, o estado vai trocar. Tá lá, entrega iniciada. E eu já vou te explicar por que isso está acontecendo. E aí a gente foi lá, código finalizou e tal, beleza, todo o procedimento ali da entrega para o cliente e tal. Entrega foi finalizada, o motoboy saiu, levou para o cliente, a gente finaliza a entrega. E aí o nosso estado, ele muda para entrega finalizada. Beleza, até aqui tudo bem. Só que repara nisso aqui. Se eu pegar esse pedido aqui em tempo de execução, quando ele foi criado, o estado dele era realizado. Então ele só pode, por obrigação, por regra de negócio, transitar para um estado à frente, que seria o preparar. Ele não pode ser finalizado a entrega, ele não pode ser iniciado a entrega, porque ele nem foi preparado ainda. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu tirar esse preparar daqui e botar ele para iniciar a entrega. Ele foi feito aqui, quando a gente cria ele, por obrigação, ele tem que criar uma instância aqui em cima do nosso realizado, tá? Então ele começa inicialmente como realizado, e aí olha o que vai acontecer se eu tentar iniciar a entrega. Ele lançou um exception, logicamente, uma domain exception, que diz que o pedido ainda não foi preparado. Opa, pera aí, então nossas regras estão sendo obedecidas. Se vier um desavisado aqui no código e tentar burlar essa regra ou tentar fazer qualquer tipo de coisa, não vai dar certo, porque o próprio estado sabe controlar a sua própria transição. A gente já vai entender como é que isso ficou ali no código, mas entenda, se eu vier aqui agora e tentar finalizar uma entrega, não vai dar certo, vai lançar outra exception. Pedido ainda não foi preparado. Se eu pegar um pedido, deixa eu retornar isso aqui do jeito que estava, no fluxo correto, se eu pegar um pedido aqui com a entrega já finalizada e tentar trocar ele para preparando, né, iniciar o preparo desse pedido, ele vai lançar uma outra exception. O pedido já foi entregue ao cliente. Você é doido? Então é esse o grande poder do padrão de Project State. Você está vendo que aqui a gente não está fazendo uso daquele código porco, usando string para poder fazer o controle da transição dos estados de um objeto. Agora tu aprendeu como é que usa o state. Eu vou te explicar como é que isso aqui ficou no código, vamos lá. Nosso pedido, chamamos o preparar. Quando a gente chama o preparar, olha o que acontece. Ele vai chamar o estado desse pedido, que nesse momento aqui da execução do código, né, quando ele iniciou, quando a gente chama a primeira vez o preparar, o estado do nosso pedido é um realizado. Então a classe de estado que vai ser chamada no tempo da execução ali, quando a gente chamar essa primeira vez aqui o preparar, é essa classe realizado. Olha o que acontece aqui, ó. Nesse realizado, a gente consegue chamar o preparar aqui dentro. Essa instância do pedido que está chegando aqui é a própria instância dessa classe, porque ela se joga aqui dentro através do this. Ela se joga aqui dentro. Se tu não está confortável com isso, é porque você está talvez pulando alguns princípios aí básicos, alguns fundamentos, né, da orientação a objetos, ali tu entender como que funcionam as instâncias e tudo mais da tua classe. Mas assim, isso aqui é básico. Isso aqui é básico. Então, o pedido se jogou lá dentro, né? Ele chama aqui o this estado. Esse estado aqui é o realizado, é o primeiro estado da classe. E aí ele se joga lá dentro. Quando ele se joga lá dentro, o próprio estado troca para preparando. Pegou aqui como é que ficou? Entendeu agora qual é o segredo da coisa? Trocou para preparando. Nesse momento aqui do código, a partir dessa linha, o estado desse pedido agora é preparando. Qual é o segredo aqui agora? Só pode trocar para iniciar a entrega. Quando a gente clicar em iniciar a entrega, as mesmas coisas vão acontecer. Então a gente pega aqui o iniciar a entrega, o que ele faz? Ele vai chamar o estado do pedido, que agora é preparando, a gente trocou ele anteriormente, e vai chamar o iniciar a entrega. Quando a gente chamar o iniciar a entrega desse preparando aqui, deixa eu abrir essa classe aqui, preparando, olha o que vai acontecer. Se eu tentar preparar ele novamente, vai dizer que o pedido já está sendo preparado, não faz sentido. E ele só pode iniciar a entrega. Aí o que vai fazer? Ele mesmo vai trocar a entrega, o estado do pedido, para a entrega iniciada. E se a gente tentar finalizar, logicamente, vai dar ruim. Então, todas as vezes que a gente chama esses métodos aqui, é uma das classes de pedido que está lá dentro e que vai ser chamada. É a classe da vez. E aí a classe da vez sabe para qual classe ela pode transitar ou não. Então, se você que está iniciando sentiu muita dificuldade nisso aqui, cara, não se preocupa. Começa pelo básico. Tem uma playlist aí, eu vou deixar um card aqui em cima. Tem uma playlist
tu pode consumir essa playlist lá com outros padrões de projeto, porque o State ele é um padrão um pouco mais avançado, como eu falei. Isso aqui é para quem já está surfando a onda dos padrões de projeto, quem já está manipulando orientação a objetos ali à torto e à direito. Então isso aqui já é para um público um pouco mais avançado. Mas assim, não desanima. Se tu não conseguiu entender isso aqui, pega a playlist lá, deixa nos comentários qual foi tua dúvida, que eu vou tentar te ajudar. De alguma forma eu vou dar o meu jeito ali, eu vou te ajudar. Mas assim, não desanima. Entra aí na playlist aí, consome aquela playlist lá, tem padrões de projetos fantásticos ali, como é o caso do Adapter. Então assim, ó, vai com calma, pega leve contigo mesmo. Eu sei que padrões de projetos é um tema complexo, é um tema que dá muita dor de cabeça. Eu levei bastante tempo para poder aprender isso aqui. Então assim, não desanime, isso aqui é com o tempo, isso aqui é com maturidade, com senioridade, beleza? Bom, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa teu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da baquinha para tu não perder nenhuma notificação. E mais uma vez eu vou deixar o link do livro dos padrões de projeto na descrição. E por que eu insisto tanto na questão do livro? Justamente porque dentro do livro tem muito truque, muita artimanha que não tem como sintetizar tudo e trazer para dentro do vídeo. Aqui no vídeo tu vai conseguir aprender, tu vai sair daqui especialista em padrões de projeto. Só que tem muito fundamento, muita coisa que é interessante de aprender e que tá lá no livro. Então não tem como sintetizar tudo e jogar aqui, porque o vídeo ficaria com mais de 1 hora de duração. Então corre lá, pega teu exemplar, é super barato, tu não vai gastar muito dinheiro com isso e é um investimento também na tua carreira e no teu conhecimento. E por fim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e nos vemos em breve.